Meio-dia e 6 em Rio Brilhante, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando nesta manhã de domingo. Ótimo e abençoado dia para você que está aí acompanhando aqui a programação da Cativa FM. Bom dia, você está bem? A paz do Senhor a todos. Eu sou o presbítero Márcio Roberto. Estamos chegando para mais um programa Glória a Deus aqui na Cativa FM. A partir de agora, até a 1h30 da tarde, nesta manhã, nesse final de manhã de domingo, hoje é dia 20 de julho de 2025. Bom dia para você que está aí acompanhando a gente, um ótimo e abençoado dia, que Deus venha guardar e proteger você, sua casa e a sua família nesta manhã, tá bom? Você que me acompanha aqui pelo Face, bom dia. Você que me acompanha pelo YouTube, pelo Instagram também, bom dia. Vamos ver o que o Senhor tem a falar para conosco nesse dia, abrir o nosso coração para que Ele venha falar comigo, venha falar com você, com cada um de nós que estamos aqui, porque Ele marca encontros para conosco e ninguém entra aqui para assistir por acaso. Eu entrei ali, eu vou assistir. Não, Deus é aquele que marca encontros comigo e com você. Ele fala conosco através de Êxodo 17, capítulo 17, versículo 7. Êxodo, capítulo 17, versículo 7. Então, o Senhor fala conosco nesta manhã de hoje, nesta manhã de domingo. Um bom dia para você que está aí acompanhando a nossa programação todos os domingos. Está aqui pronta para ouvir Deus falar, para com cada um de nós falar ao nosso coração e possamos nós colocar em prática aquilo que Ele fala para com cada um de nós. Êxodo capítulo 17, versículo 7. E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? O Senhor está no meio de nós. Nas provas, nos momentos da nossa vida, Ele está no meio de nós. Aquele povo achava que não, devido ao que estava acontecendo, mas Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de cada um de nós. Às vezes nós pensamos que não estamos sozinhos, ou melhor, que estamos sozinhos, que Deus não está ouvindo, Deus não está vendo, Deus trabalha em silêncio, né? Nós que não sabemos esperar às vezes as coisas acontecerem, mas Deus, Ele é aquele que Ele trabalha em silêncio. Deus, Ele é maravilhoso para comigo, para com você. Deus, Ele é aquele que trabalha em silêncio para com cada um de nós. Por isso que nós pensamos às vezes que não, que Ele não está me ouvindo, Ele não está vendo o que eu estou passando, eu estou clamando. Não, Deus está vendo, só que Ele está em silêncio. Ele cuida de nós em silêncio, Ele não deixa faltar nada. Se Ele não estivesse ouvindo, Ele não estaria providenciando para nós aquilo que é para providenciar, né? Então, Ele providencia para mim e para você aquilo que nós precisamos. Ele não nos abandona. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele está sempre conosco, do nosso lado, nos guardando, nos protegendo. Você está numa situação aí que você olha para um lado, olha para o outro, parece que não tem nada, né? Parece que não tem nada, parece que não tem ninguém. Mas Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é soberano, Ele está cuidando de nós. Ele está conosco. Ele está preparando aquilo que é nosso. Ele está preparando aquilo que é meu, aquilo que é teu, para nos entregar. Está difícil? Sim, está difícil, não está fácil. Mas nós temos que fazer o que é para nós fazermos, que é clamar a Deus, e não desistir, não sair, não parar, né? Como está a tua situação aí? Não está fácil, né? Mas não é para a gente parar. Nós não podemos parar diante das circunstâncias. Nós não podemos parar diante dos problemas. Isso significa que nós estamos no rumo certo, no rumo que Deus nos mandou estar. Se vem dificuldade, vem problemas, você não sabe o que eu estou passando por um monte de coisa, está isso, está aqui, porque você está no rumo certo. Tem levante, tem porque você está no rumo certo. É isso que você queria saber? Então pronto, é porque você está no rumo certo, não é que você está no rumo errado. É que você está no rumo certo, você está onde era para estar, você está continuando mesmo assim onde era para estar. E é para continuar, não é para a gente parar.
Nós temos que continuar a clamar a Deus diante das dificuldades e dos problemas. O que o inimigo quer é que a gente venha parar, que a gente venha olhar para aquela circunstância que está ali na nossa frente. Está acontecendo isso, fulano está se levantando, fulano está se levantando. Olha aqui, quando você estava lá era assim, agora você está aqui, olha como é que você está hoje. É isso que ele faz, não é? Então, é isso que ele faz. Ele quer que você olhe só para as coisas ruins, para que você venha sair, para que você venha deixar Deus, negar Deus. Só que nós sabemos que não é para isso acontecer, por mais difícil que esteja. Aí que eu tenho que clamar mais a Deus, ainda buscar mais a Deus, ainda pouca, a minha força tá pouquinha, mas Deus vem e renova. O Senhor vem e renova a tua força, a nossa força. O Senhor está voltando, Jesus está voltando, então Satanás não quer que você tenha a sua salvação, não quer que nós venhamos ter a nossa salvação, por quê? Porque Ele não quer que a gente vá para o céu, para o nosso lugar que está separado para nós. Ele quer que nós venhamos olhar para a parte ruim, para as coisas ruins, né? Para quê? Para poder sair e acabou. Como se Deus não estivesse olhando, como se as mãos dele não tivessem estendidas para nós, como se Deus não estivesse ali olhando para mim e para você, como se Deus não pudesse vir e renovar nossas forças, como se porque as portas estão fechadas, por exemplo, né, não vai se abrir, Deus não pode abrir. Deus é aquele que abriu o mar vermelho para aquele povo passar, é o mesmo Deus de hoje que fala conosco. É o mesmo de hoje que fala conosco. Faraó vinha lá atrás e o povo estava ali na frente. E aí, para onde que vai? Como que vai? Está diante do rio. O que você faz diante do rio? Nós, humanos, diante do rio, você olha para trás, tem um monte de coisa atrás de você, né? E o que você faz diante do mar? Você vai fugir para onde? Olha para um lado, olha para o outro, o inimigo está vindo lá atrás, o que você faz? Tem como a gente fazer alguma coisa? É claro que não, né? Óbvio que não. Não tem como fazer nada, ninguém fazer nada. Humanamente falando, não. Mas, para o Deus do impossível, tem. Ele abriu o mar vermelho e o povo passou a seco. Para nós, na nossa situação, na tua situação financeira, por exemplo, Deus abre a porta onde não existe. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Eu tenho que confiar, crer e trazer isso para a minha vida. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que fez ontem e faz hoje. O mesmo Deus que ontem, lá atrás, fez tudo isso, né? Tudo aquilo que Ele fez, tudo que Jesus fez, é o mesmo que está falando conosco hoje. É o mesmo que cuida de nós hoje também. É o mesmo, não mudou não. É que eu que não me posiciono, eu tenho que me posicionar para que Ele venha e faça na minha vida. Às vezes, alguma coisa deve estar acontecendo aí que não está pegando, não está batendo. Né? Mas é em quem? Em Deus? Não é em Deus, é em mim. Deus ele é perfeito. Deus está com tudo pronto para nós. Ele tem tudo pronto para nós, para mim e para você. Só que às vezes nós é que ficamos perdidos. O que está acontecendo? O que está vendo? Não, Deus me esqueceu. Deus não olha para mim. Deus está olhando está trabalhando, fazendo a parte dele. E eu tenho que fazer a minha. Só que às vezes eu não estou fazendo a minha. Né? Às vezes eu não estou fazendo a minha parte. Deus vai entregar, quer entregar, está com tudo pronto, só que o meu lado está, né? Não está pronto ainda. Eu não estou onde era para estar. Né? Eu não estou onde Deus quer que eu esteja, por mais difícil que esteja a situação. Eu estou pensando em sair, eu quero sair, eu não quero mais, eu estou cansado, eu estou indo. Não, você tem um Deus que vem e renova nossas forças. Um Deus que renova a minha força, renova a tua força e nos ajuda a continuar. Não é para parar, não tem nem que pensar em parar. O que eu tenho que fazer nessa situação é dar mais liberdade para Deus ainda, para que Ele possa entrar e trabalhar na minha vida, isso sim. Senhor, o Senhor me escolheu, eu sou teu, o Senhor me escolheu antes do ventre da tua mãe. Então, se existe alguém que tem que ter liberdade na minha vida, é o Senhor. É para entrar, não precisa nem pedir. Não precisa nem pedir. O Senhor não precisa nem pedir para agir na minha vida. Pelo menos foi o que eu passei para Ele. Não precisa pedir. O Senhor me chamou, o Senhor pediu a minha vida. Eu sou teu, então. Ele me pediu o controle da minha vida. Eu entreguei. Então, Ele tem total liberdade para entrar e agir. Ele tem total liberdade. E na tua vida? Quantos por cento de liberdade Deus tem para entrar, para agir, para fazer a obra, para fazer do jeito dele? Tirar o que é para tirar, o que Ele quer tirar, arrancar o que Ele quer arrancar. Mudar o que Ele quer mudar, fazer o que Ele quer fazer. Você sabe que você foi escolhido, você foi escolhida, Deus chamou, Deus escolheu, né? Para te usar, para ir lá, para ir aqui, enfim. Então eu tenho que estar do jeito que Ele quer que eu esteja.
Né? E quem quer salvação? A mesma coisa. Deus tem que ter liberdade na nossa vida. Isso Ele tem que ouvir de nós. Ele tem que ouvir de nós que Ele tem total liberdade na minha vida. Né? Já se batizou? Já aceitou Jesus? Já se entregou? Então, você não é mais de você. Né? Eu aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador. Ele é aquele que vem me salvar, mas não como eu estou. Como Ele quer que eu esteja. Ele vem e me salva. Se eu não tiver como Ele quer que eu esteja, né? Jesus vem e leva todo mundo, né? Que tiver que levar e eu fico. Por quê? Porque eu não estou como Ele quer que eu esteja hoje em dia. O povo está lá dentro. O povo ouve o que Deus fala, tudo, entende, mas sai de lá como se tivesse... Tudo aquilo que Deus falou que é para não fazer, aí vai de pouquinho em pouquinho, sai de um lado, sai do outro, sai aqui, sai ali, mas não faz o que Deus quer que faz. Faz o que o mundo quer que faz. Faz o que o Senhor quer que faça, não faz. E volta lá de novo, ouve tudinho outra vez. Entende? Né? Aquele que Deus vai lá e fala para não pegar Deus no mundo, vai lá e abraça. Né? Aquele que o inimigo usa uma pessoa para poder, para usar, o inimigo usa para fazer coisa errada, vai lá e ouve a pessoa. Não vigia. Né? Não vigia em relação às pessoas, em relação a quem está ao redor. Não vigia em relação aos ataques do inimigo. Tem coisas que não eram mais para acontecer que está acontecendo. Mas por quê? Porque você não vigia. Você não presta atenção. Né? O inimigo usa pessoas. Vamos lá, vamos fazer assim. Não seja tão radical, não. Jesus só quer o coração. Jesus quer isso. Jesus... Não, meu irmão. Ou se ouve a Deus. Ou é Deus na minha vida, ou então não é. Agora tem coisas no mundo que eu não posso concordar mais. Né? Não tenho eu que agradar o fulano e desagradar a Deus. Seja parente, seja quem for. Se é da igreja, se é de Deus, né? Então, é Deus. A gente tem que clamar para que Deus venha nos ajudar, para que nada do mundo mais entre na nossa casa. Eu sou dele, dependendo das circunstâncias, eu estou ali, não vou sair, não vou parar. Eu estou ali, então vamos embora. Ele olhar para o meu coração e ver que é uma verdade que eu quero, de verdade mesmo, pronto, ele vem e me ajuda. Me renova, me restaura, enfim, faz o que tem que ser feito, mas parar não. Por ele não quer que eu pare. Só que o meu querer tem que estar junto com o dele também, na questão de não querer parar. Não importa como esteja, eu não vou parar, não quero parar, eu quero continuar. E ele olha para mim e vê que é uma verdade em mim que eu quero e pronto. É o que Deus tem que ver em nós. Né? Todos que nós dizemos, eu sou crente, eu sou de Deus. Eu aceitei Jesus na minha vida. Então vamos colocar em prática, irmão. O Senhor fala porque Ele sabe, o Senhor fala porque Ele conhece o meu, teu coração. Não adianta querer mentir para Deus. Eu vou mentir para Deus? Não. Né? Eu não vou mentir para Deus. Tem como mentir para Deus? Não tem como. Ele que me criou, como é que eu vou mentir para Deus? Fala para mim. Né? Se Ele ouve tudo que eu penso, Ele sabe tudo que eu penso. Antes de eu falar, Ele já sabe. Como que você vai mentir para Deus? Fala para mim. Tem como? Não tem como. Então, você está lá de todo o seu coração, então não, é quem eu sempre falo, né? A questão do eu quero bênção de Deus, eu quero vitória de Deus, né? Que Deus traga para mim aquilo que eu quero, tá, beleza, cara. Só que a questão o novo não combina com o velho, para começar. Então, eu tenho que estar novo em Cristo, para que o novo dele venha para minha mão. Só que Deus não trabalha pela metade. Deus trabalha por completo, quer dizer, Ele quer te restaurar, quer nos restaurar, quer fazer de nós novas pessoas por completo, para que nada mais no mundo venha nos contaminar, enfim, que eu não venha mais querer nada, enfim, trabalhar por completo na minha vida. Ser uma nova pessoa em Cristo por completo, e automaticamente as bênçãos também vêm por completo. Ele vai nos abençoar por completo. Entendeu? Não pela metade. Então às vezes você não recebeu ainda, por quê? Porque você está se rendendo pela metade. A outra metade está no mundo ainda. A outra metade das nossas vezes está no mundo ainda, a gente presta atenção. Ou sou de Deus, ou sou de Deus. Você está assim? Quem está me ouvindo aqui está assim? Então nós que temos que vigiar. Nós que temos que não querer mais aquilo que é de Deus em nossas vidas, porque tudo que Deus fala nós entendemos. Cada vez que eu vou na igreja, cada vez que eu ouço, eu vou falar bem pertinho do microfone, cada vez que eu ouço Deus falar comigo, eu entendo o que Ele está falando, eu entendo o que Ele quer que eu faça, menos inocente eu sou. Eu não sou mais inocente. Eu estou entendendo. Eu estou ouvindo o que Ele está falando.
Está sendo ouvido, está sendo dito. Entendeu? Que ele fala para conosco hoje aqui, está falando conosco, comigo e com você. Não vai ter como naquele grande dia eu dizer, não, Senhor, peraí, o Senhor falou, mas eu não entendi, não. Entendeu? Então, quanto mais eu ouço Deus falar, não tem como falar que eu sou mais inocente. Eu estou entendendo o que Ele está falando, eu estou entendendo o que Ele quer que eu faça. Eu aceitei Jesus, eu sou crente, eu sou bebê, então por que não faz o que Deus quer que faça? Né? Nós temos que clamar e buscar, e Ele tem que olhar para mim, para você, e ver que eu não quero mais o que não é dele na minha vida. Pedir para tirar, arrancar, e pronto, assim Ele vai fazer. Assim Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Às vezes eu estou do jeito que eu estou, passando por... você está do jeito que está, passando por um momento difícil, alguma coisa difícil, porque falta alguma coisa a se consertar aí. Tem alguma coisinha que está errada ainda. Aquilo que você pensa, aquele pequenininho que você pensa, não tem nada a ver, é aquilo ali que está pegando. Né? Por isso que não recebeu ainda, por isso que não está sendo usado ainda, enfim. Mas é orar para Deus, falar, Senhor, me mostra, Deus mostra, eu vou me consertar e pronto, acabou. Agora, o que não pode é ficar, né? Ficar e ficar parado, não vai para frente, enfim, olhando só para aquilo que o inimigo quer que olhe. Nós temos que vigiar mais na questão da nossa vida para com Deus. Se somos realmente de Deus, temos que querer sermos vigilantes, querer que Deus vai nos mostrar o que é para ser, o que não é para ser, onde está a armadilha, onde que não está. É o que temos que fazer. É o que temos nós, que nos dizemos crentes, que nós temos que fazer. Para que o Senhor assim venha e traga para nós o que está pronto, o que está preparado. É o que Deus fala para conosco nesse dia de hoje. Ou eu sou dele, ou eu sou dele, um dos dois. Inocente eu não sou mais. De jeito nenhum. É Deus que está falando comigo, é Deus que fala, eu quero te usar, eu quero que o meu plano se realize na tua vida, é Deus que está falando. Então, se eu não quero que o plano de Deus se realize na minha vida, então, e aí? Vai para onde? Como que fica? Deus é soberano sobre nossas vidas. Eu não sei como é que é a tua vida, como que está a tua vida, o que você já passou, mas você já passou. Você está hoje aqui. Por que você está hoje aqui, depois de tudo que você passou à toa? Não é. À toa não é. Deus tem plano? Sim, Ele tem plano. Tem plano de usar? Tem plano de usar. Ele já falou que Ele tem plano de usar. Ele vai usar, Ele vai levar, mas vai de mim me posicionar. Eu quero a minha salvação, irmão. Eu quero ser salvo, eu quero que minha casa seja abençoada, eu quero... Então busca. Deus, Ele cuida dos seus. Aquele que o busca é dele, ele está buscando. Então, mas está difícil, não está fácil, mas está buscando, está clamando. Ele está ali. Ele não abandona os seus. Ele não abandona os seus. Os que são seus. Os que aceitaram. Os que são seus. Entendeu? Naquele grande dia, Ele vem buscar aqueles que são dele. Dele de verdade. Dele de verdade. Aqueles que Jesus morreu na cruz por eles e hoje, em meio a dificuldades e problemas, estão ali, continuam ali. Entendeu? Sabe que foram comprados com sangue inocente e não abandonam o Senhor. Hoje em dia as coisas estão difíceis, estão muito difíceis, não está fácil. E pelo jeito parece que vai piorar mais. Só que Deus, Ele é maior, como eu acabei de falar, Ele cuida dos seus, mas aqueles que são seus. Os que não são, os que não querem, Deus é soberano sobre as nossas vidas. Deus é aquele que prepara tudo para nós. Não deixa faltar nada, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Cuida de cada um de nós. Guarda, protege, ouve as nossas orações, para as pessoas que nós colocamos diante dele. Ele ouve, ele vai, ele cuida. Mas meu filho não está no caminho de Deus ainda, não está mais, Deus está cuidando, está ouvindo a tua oração, está cuidando. Então pede para Deus trabalhar na vida dele segundo a vontade dele, segundo a vontade de Deus. Deus sabe como trabalhar.
E Deus vai trazer. Pede para Deus trabalhar na vida dela segundo a vontade dele. Deus sabe como trabalhar, e Deus vai fazer. O que Deus vai fazer? Nossa, mas está assim. Deus está trabalhando. Deixa Deus trabalhar. Deus sabe como que Ele vai trabalhar na vida. Deus sabe como é que Ele faz para trazer. Entendeu? A gente olha assim, né, fica meio espantado. Deixa Deus trabalhar. Não quero eu querer ensinar Deus a trabalhar, ensinar Deus como fazer. Deus conhece o coração da pessoa. Deus conhece o coração da minha filha, conhece o coração do seu filho, enfim, conhece. Ele sabe como trabalhar, é Ele que vai trabalhar. Eu só oro, peço para que Ele guarde, proteja, que Ele vá lá e trabalhe segundo a vontade dEle. Para Ele trazer, porque eu quero que esteja no caminho dEle, e Ele vai fazer. Eu tenho que fazer a minha parte, que é buscar, clamar e fazer o que tem que ser feito. Tá difícil, não tá fácil, fala as coisas pra gente que dói? Sim, mas não vou desistir. Deus é maior. Foi Ele quem me deu. Foi Ele quem me deu. Ele deu para mim. Teu filho, tua filha deu para você. Então você vai lá e faz o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Clame a Deus, apresente nas mãos de Deus. Não desista, não olhe para as circunstâncias, não. Às vezes não, a gente olha assim, está do mesmo jeito, da mesma coisa, da mesma forma, mas Deus está cuidando. Por quê? Porque não trabalhou ainda. Mas por quê? Porque às vezes Ele quer trabalhar primeiro em mim. Às vezes Ele quer trabalhar primeiro em mim. Porque às vezes não, eu quero que meu filho... Então, você quer que teu filho, digamos, esteja no caminho de Deus. Você e teu esposo. Mas e vocês? Vocês estão? Se Deus tiver que falar com eles, de repente Deus quer falar através de vocês, como que vai? Vocês não estão posicionados? Então, é isso que você queria saber, né? Então você está clamando, faz tempo, e tá... Deus está cuidando, mas Ele quer trabalhar, mas primeiro Ele quer trabalhar às vezes em nós. É em nós. Primeiro eu tenho que estar pronto, para depois minha filha poder vir. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito, obedecer, buscar, enfim. Por quê? Porque Deus vai me mostrar, vai me guiar em relação ao que eu devo falar para ela, ao que eu não devo falar para ela. Às vezes eu tenho que falar de Deus para ela, Deus vai me dar as palavras. Enfim, Deus vai tocar no coração dela, às vezes através de mim, de alguma coisa que eu tenho que falar, só que para isso eu tenho que estar nele. Eu tenho que estar ali, aos pés, clamando, de joelhos, buscando, do jeito que Ele quer que eu esteja, para que Ele possa me usar. E tem pais, às vezes, que estão precisando disso, se posicionar diante de Deus, para depois poder vir a família. Às vezes quer que a família se posicione, quer que o filho venha, mas nem ele está. Nem ele, nem ela não estão. Quero ter uma família abençoada, então se posicione como tem que ser. Porque às vezes, se a gente não obedece a Deus, e aí eu querer que o filho obedeça. Tá. Se Deus fala para mim, eu não obedeço, eu sou rebelde, às vezes, em certas circunstâncias, Deus fala, faz assim, eu vou lá fazer outro jeito. Então, quer dizer, se nem eu tenho obediência, eu vou querer que meu filho venha ter obediência a Deus? Não tem como, fica difícil. Como é que faz? Não tem nexo. A não ser que Deus queira usar eles para vir, através dele, puxar a nossa orelha. Aí sim. De repente, Deus está falando para nós aqui, por exemplo, é um despertar. É um despertar. Você está desse jeito, dessa forma? Deus fala, faz assim, não faz, enfim. Você está com o modo RBD ativado, por exemplo, Tudo que Deus fala, deixa passar um pouquinho aqui. Não, isso aqui não vai acontecer nada. Não, isso aqui não sei o que. Deus está vendo. Essa aqui não, essa aqui sim, isso aqui não. Quer dizer, não está por completo e quer que Deus trabalhe na vida da família. Então, desativa o modo RBD, ativa o modo obediência para com Deus e Deus vai fazer a obra. Só que às vezes primeiro Ele quer fazer em mim, em você. Às vezes é isso que está faltando. Quer dizer, se eu não me rendo, eu não me entrego direito como tem que ser, eu vou querer que meu filho venha e aceite Jesus. Eu aceitei Jesus, mas só aceitei, mas obedecer é outra coisa, viver é outra coisa. E dar o meu filho, eu quero que venha. Ou eu quero que Deus use. Eu quero que Deus use meu filho, eu quero que Deus use meu filho, mas tá.
Nem você está posicionado para Deus poder usar, nem a gente às vezes está posicionado direito para Deus poder usar. Como que eu quero que Deus use meu filho? Então temos que olhar para nós. É bom chegar de vez em quando em Deus e perguntar: Senhor, me mostra o que eu estou fazendo de errado, para que eu possa me consertar. Me mostra, Senhor. Deus vai lá e mostra. Eu fiz algo que não te agradou, me mostra para que eu possa me consertar. Deus vai lá e mostra. Né? Ou não? Faz sim. Eu estou fazendo algo que não agrada a Deus, eu quero continuar fazendo algo que não agrada a Deus? Não. Eu não quero. Você que não, também não quer, então. Né? Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Deus toma conta de cada um de nós, nos guarda, nos protege, nos guia. Mas Ele fala por quê? Porque Ele conhece o meu e o teu coração. Você pode enganar qualquer um nessa terra, menos Deus. Não tem como a gente enganar aquele, né, que nos deu a vida, que nos dá o fôlego de vida. Diante de eu falar, Ele já sabe. Aquele que está olhando para aquilo que você está pensando agora, nesse momento aí, por exemplo. Ele está olhando para o que você está pensando nesse momento aí. Ele está vendo. O que fazemos fora da igreja? Aonde vamos? Com quem conversamos? Sobre o que conversamos? O que vestimos? O que não vestimos? Como nos comportamos? Aonde vamos? Habitantes do céu, que se comportam como habitantes da terra. Há que se ter diferença em nós. Em nós. É um puxão de orelha. Senão, não tem como. Eu vou corrigir quem? Se nem eu, às vezes, estou como era para estar. Eu quero os meus diante de Deus, então eu tenho que me posicionar primeiro. Eu tenho que posicionar primeiro, senão, como é que faz? Como é que faz? Fala para mim. Não tem como fazer. Não tem como. Eu tenho que vigiar em relação à minha vida. Olhar para mim, para a minha vida e vigiar. Vigiar a minha maneira de ser. Vigiar como eu estou. Hoje Deus fala para conosco, que queremos um monte de coisas. Ser usado, que Deus venha usar, que Deus venha... Então, tem coisas que eu preciso colocar em dia. Preciso colocar em dia, preciso colocar em prática. Esse é o recado de Deus para nós nesse dia de hoje. Que possamos olhar mais para nós, para dentro de nós, e ver quem está maior aí dentro. Eu ou ele? Quantos por cento eu estou obedecendo? Quantos por cento eu estou sendo obediente? Muito ou pouco? Então que Deus venha tocar no nosso coração, que Deus venha nos mostrar onde erramos, para que possamos nós nos consertar e clamar mais a Ele. Porque parar, não é para parar, é para continuar. Jesus está voltando, está perto. Eu quero a minha salvação, então não desista. Continue. Deus é soberano sobre nossas vidas. Deus é maravilhoso sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para você que está aí nos acompanhando pelo Face, pela rádio, pelo YouTube. Que Deus vai abençoar grandemente, guardar e proteger o que Deus queria falar para conosco nesse dia de hoje. Eu tô querendo que o outro venha, se de repente nem eu estou direito aqui. Então é nós. Vamos fazer o que Deus quer que a gente faça. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Você colocou copo com água, peça de roupa, documento, chave de casa, do carro, carteira de trabalho. Creia que Deus vai abrir a porta. Creia que Deus é aquele que faz a obra. Não tem porta que Ele não abra, não tem nada que Ele não faça sobre mim, sobre a tua vida.
partir da nossa fé. E nós clamarmos e buscarmos a Ele. Soberano Deus, eu entro na tua presença nesse momento e te peço que você venha tomar conta de cada pessoa que está nos acompanhando nesse dia de hoje. Obrigado pelo Senhor falar conosco, Senhor. Obrigado pelo Senhor falar conosco, que o Senhor venha nos ajudar a estar como o Senhor quer que nós estejamos, meu Pai. O Senhor encontrar liberdade, que o Senhor possa entrar e trabalhar segundo a tua vontade na vida de cada um de nós. Consagra o copo com água, toca com o teu poder em cada partícula, cada molécula, Senhor. Quando essa pessoa beber, que você venha curar, que você venha libertar, que você venha renovar as forças. Aquele que colocou o copo com água, Senhor, para que suas forças possam ser renovadas, porque não está aguentando mais. Aquele que está clamando por socorro, vai de encontro, Jesus, nesse dia de hoje. Vai de encontro, Senhor. Ele colocou o copo com água para que você venha abençoar, para que você venha restaurar as forças, porque não está aguentando mais. Tem pessoa aqui que fez isso. Vai de encontro, Jesus. O Senhor conhece o deitar ou levantar. O coração como está. Eu não sei como está, não conheço, mas o Senhor conhece. Vai de encontro, Senhor. Toca com o teu poder nessa água. Restaura a força dessa pessoa. Toma em tuas mãos a vida espiritual. Que venha vigiar mais. Que venha buscar mais a Ti, estar mais perto de Ti, Senhor. Toma em tuas mãos, Pai. Aqueles pais que colocaram por seus filhos também roupa. Toca com o teu poder, que hora que vestir dessa roupa, o teu transformar comece, o teu transformar aconteça. A hora que beber dessa água também. Lança por terra todo vício. A mãe que coloca água todo domingo para que o filho venha beber. Ou às vezes até o esposo, o filho, para que venha ser liberto dos vícios, para que venha mudar. Faz tua obra assim. Liberta dos vícios, meu Pai. Sejam eles quais forem, que venham ser repreendidos em nome de Jesus Cristo, que venha cair por terra em nome de Jesus. Que ao beber dessa água, Senhor, faça a tua obra, toca com o teu poder, e a partir de então, não coloque mais nada na boca, não tenha mais vontade de colocar nada mais na boca, de bebida, de droga, seja o que for. Toma em tuas mãos, Senhor. Consagra esse copo com água, essa roupa, meu Pai, chave de casa, do carro, dá livramentos para casas. O Senhor colocou a chave da casa, Senhor, que tem medo, meu Pai. Trabalha na mente dela e arranca o medo, e no lugar do medo coloca vigilância e confiança em Ti. Você é um Deus que já está abençoando, já está livrando, eu tenho certeza. Você está aqui hoje ouvindo porque Deus te livrou até aqui e vai continuar te livrando, mas vai de você todo dia clamar mais. E no lugar do medo, ter fé e vigilância. Vigilância na tua casa. Nem todo mundo precisa saber o que tem na tua casa. Tá? Ninguém precisa saber, eu tenho isso, eu tenho. Não, nem todo mundo precisa. Cuidado, peça para Deus que não entre mais do teu portão para dentro aquelas pessoas que são falsas com você. Tá? As pessoas que estão espreitando a tua casa. Que Deus venha lançar por terra. Tá? As pessoas que estão sendo usadas para entrar na tua casa, você que está me ouvindo aqui. Que o Senhor venha lançar por terra, que Ele coloque o anjo dele lá. E dele já está dando livramentos, mas vai de nós vigiar. Você fala muito, você fala demais sobre a tua casa. Não precisa não, nem todo mundo precisa ficar sabendo que tem na tua casa. Tá? Vigia. Para a mulher aqui, vigia. Tá? Vigia em relação à tua casa. Para que Deus venha abençoar, guardar e proteger. Mas às vezes nós aqui damos brecha para o inimigo, aí quando ele contrapecha, ele não perde tempo não, ele entra e pronto. Então vigia. Tá? Você conhece a palavra, então vigia, e que Deus tome conta da sua casa, do seu carro, você que está no carro, você que tem no carro, você não tem paciência, vigia também. Vigia, Deus dá livramento, mas vigia, você que não tem paciência, você que anda na rua, parece que é o dono da rua, quer passar por cima de todo mundo. Vigia, Deus fala vigia. Você não sabe que para toda ação existe uma reação, e na hora da reação você não sabe o que pode acontecer. Então vigia no trânsito. Você colocou aí a tua chave do carro para Deus dar livramentos, Deus dá o livramento, só que às vezes, como eu falei, nós não fazemos o que é para ser feito, não é porque Deus guarda e protege que você ir por aí fazendo o que eu quero, não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma.
Eu tenho que ser fiel para com Deus. Então vigia no trânsito. Você que não tem paciência, preste atenção, né, para que nada de mal venha aí acontecer. Que o Senhor abençoe também aquele que precisa de uma bênção financeira. Que você pode, enquanto que você abre as portas, que venha repreender o mal que segura essa bênção. Que você venha lançar por terra todo o mal que segura essa bênção, Senhor, da vida dessa pessoa. Todo o mal que está travando a vida dessa pessoa em relação ao financeiro. Que você venha lançar por terra, meu Pai. Que você venha arrancar e venha lançar por terra todo o mal. Essa pessoa está esperando essa bênção e está sendo travada. Que você venha nesse momento, nesse dia de hoje, colocar um ponto final nessa espera e arrancar esse mal com as suas mãos de poder e glória, em nome de Jesus Cristo, Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Que essa bênção venha para a vida dessa pessoa. E que você também venha vigiar. Também. Porque às vezes a pessoa fala demais, né? Às vezes você quer falar por alegria, achando que você pode confiar na pessoa, que você pode mais cuidado, muito cuidado. Que Deus possa colocar na tua vida, na vida de cada um aqui, os amigos que vêm dele, de Deus, não mais aqueles que não são de Deus. Que aqueles que não são de Deus, que são falsos, que Deus ouve coisas que você, se ouvisse, ia ficar triste, que Deus venha arrancar da sua vida esse tipo de amigo. Que Ele venha trazer para você os amigos que vão te puxar, te chamar para o caminho de Deus, falar aquilo de Deus que é para ser falado, puxar a orelha se tiver que puxar. Esses amigos que Deus vai trazer para a tua vida, que você não queira mais aqueles amigos que Deus sabe que não são bons para você, né? Que na sua frente uma coisa, por trás é outra, que Deus venha tirar do seu caminho, que você queira que Deus venha fazer isso. Ele está falando porque Ele quer fazer, porque Ele ouve coisas que você não ouve, Ele sabe coisas que você não sabe. Amém? Glória a Deus. Que Deus vai abençoar a semana, que possamos nós orar pelas crianças nos hospitais, que possamos orar pelas crianças, Deus venha visitar nesse momento as crianças nos hospitais. Aquele que está lá internado no hospital do câncer, aquela criança que está lá internada, Senhor. Visita, meu Pai. Visita. Eu te peço nesse momento, visita. Não sei até onde esse vídeo vai chegar. É o Senhor quem trabalha, é o Senhor quem vai lá, é o Senhor que toca com o poder, é o Senhor quem cura, é o Senhor que liberta. Eu sou só um instrumento. Visita. Visita aquele que colocou essa água para aquele que está com câncer, que está com outro tipo de doença. Visita, Jesus, faz tua obra, Senhor. Trabalha nas mentes, onde o inimigo perturba, colocando medo, pavor. Trabalha, coloca vigilância, meu Pai. Porque às vezes o inimigo trabalha na mente em relação a essas doenças. A pessoa acaba ficando perdida. Em vez de clamar a Deus, não clama a Deus, não clama nada, ele se rende, se rende ao medo. E não é para ter medo, é para ter vigilância. Deus é aquele que cuida. Deus é aquele, tudo que ouve fica com medo, tudo que ouve fica agitado, qualquer hora não vai nem de cima para fora de casa. Não é assim. Deus é o teu Senhor, Ele é o teu Senhor. Então, se Ele é o teu Senhor, Ele vai te libertar, você vai passar o que Ele está falando que é para fazer, que é para vigiar, né? E o inimigo não vai ter mais acesso à tua mente, colocando setas de medo, de pavor. Você vai colocar a tua mão e vai repreender. Vai repreender. Porque Deus é aquele que cuida de nós, a partir da nossa vigilância, da nossa obediência para com Ele. Amém? Que o Senhor visite, então que Pai visite, que nós possamos orar mais pelas pessoas que estão no hospital do câncer, as crianças, idosos, enfim, todos que estão lá, que o Senhor venha curar, que Jesus venha libertar, que Jesus venha fazer o teu milagre, que nós possamos clamar por essas pessoas, todos que estão vindo aqui nesse momento, que você possa, quando for orar, clamar por essas pessoas que estão nos hospitais, que Deus venha abençoar, guardar, proteger e libertar, e Ele vai fazer o milagre, Ele vai fazer o renovo, Ele vai fazer, que possamos nós orar por eles também, não só por nós, e que você possa orar também, possamos orar também por nossos filhos, nas escolas, nos ônibus. Apresenta nas mãos de Deus. Seja mais vigilante com seus filhos. Apresente mais nas mãos do Senhor. Nas mãos de Deus, porque o inimigo não brinca. Semana retrasada vocês viram o que aconteceu. Eles souberam o que aconteceu. Então, mas foi lá do outro lado. Não, vigiemos nós também. Se Deus está falando aqui, é porque é para vigiar. E de novo Ele está falando em relação às crianças nos ônibus, nos hospitais. Ore por seus filhos. Ore e apresente nas mãos de Deus. Ore, irmãos. Ore, irmãos, para que Deus venha dar livramentos. Tá? Para que o Senhor venha dar livramentos. Tá? Nos ônibus. Nos ônibus, quando estiverem nos ônibus. Apresente nas mãos de Deus. Apresente nas mãos do Senhor. E você que dirige ônibus escolar, vigia como você dirige. É para quem tá aqui que dirige ônibus escolar. Vigia. Vigia.
Vigia. Tem leis nas ruas, então respeite as leis das ruas. Vigia, nem que seja 5 minutos atrasado. Mas vigia. É a segunda semana que Deus fala em relação a crianças e a ônibus. Crianças que vêm de ônibus. Eu passo o que é para passar. Então você que dirige, vigia. Vigia. Entregue nas mãos de Deus e vigia. Preste atenção. Que Deus possa guardar e proteger o trânsito da nossa cidade. Que nós possamos orar mais por nossas cidades. Que as autoridades possam orar mais por nossa cidade também. E que sejam elas guiadas por Deus. Por Deus. Não por dinheiro. Não por poder, deixar o poder subir para a cabeça. Vigia você também. Clame a Deus. Você está lá porque Deus colocou lá. Deus tira. Se não fizer o que Deus manda fazer, Deus tira. Ele arranca de lá. Então vigia, preste atenção. Ouça o que Deus fala para fazer. Busque mais ao Senhor. Porque não adianta buscar, Deus fala e depois não faz. Não adianta. Você que é autoridade, faça a tua parte com Deus. Porque para Deus tirar de lá é um instantinho. É rapidão. Tá? Quando é para ir, clama, pede, Deus vai lá e faz. Depois que está lá, ele quer fazer o que quer. O que não agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Tá? Não sei para quem que é aqui, mas estou passando que é para passar. Vigia. Você que é autoridade da cidade, vigia. Seja prefeito, seja juiz, seja vereador, seja quem for. Pediu para Deus colocar, Deus colocou, então vigia no que faz. Porque para Deus tirar é no instantinho, é rapidão. Tá? Ah, mas não é comigo, então ora e faz a prova e Deus vai te mostrar se é com você ou se não é. Tá? Ora que Deus vai te mostrar se é com você ou se não é. Tá? Para não falar que está passando da pessoa, a pessoa fulano que está falando, às vezes julga a gente, né? Porque a gente passa, né? Então faz a prova que Deus vai te mostrar. Se você está fazendo, está agradando a Deus ou não. Se é de Deus ou não. Tá? Deus colocou lá. Mas não é porque Deus colocou. Agora, depois que colocou, que passou, que venceu, vai querer fazer o que quer. Deus quer usar. Então pronto. Então busque a Deus e clame a Deus. Amém? Glória a Deus. O que era para ser dito foi dito. Aí, de hoje para frente é com você. Tá? Que Deus tira, hein? Que Deus tira. Ouça o que eu estou falando. Estou falando aquilo que eu estou sentindo para falar aqui. Que Deus tira, Ele tira. Não brinca, não. Deus tira, Deus arranca de lá e pronto. Ele colocou, Ele é Deus, Ele é o dono, acabou. Vai para obedecer Ele ou não é para obedecer a Ele? Né? Você está falando sempre que era para obedecer a Deus, mas não estava obedecendo. Então, cuidado. Tá? Cuidado. Não sei que autoridade que é, mas estou passando que é para passar. Hora que Deus vai mostrar se é você ou não. Seja qual autoridade for. Amém? Glória a Deus. Deus não está se agradando. Deus não está se agradando. Tá? Deus não está se agradando. Quem que é? Você, hora que Deus te mostrar quem que é. Pode orar. Pode orar, pode falar, Deus, Senhor, sou eu que Ele está falando? Pode orar. Deus vai mostrar se é você ou se não é. Amém? Mas que Ele não está se agradando, Ele não está. Glória a Deus. Deixa eu fechar o Face aqui para me despedir do povo. Que Deus abençoe você que está no Face, sua casa, sua família, grandemente. Um abraço. Vou deixar o número de telefone aqui em cima da transmissão para quem quiser entrar em contato. Tá? E até semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho que fechar aqui antes de